Olha que legal. Todas as últimas quintas-feiras do mês. Pessoal, boa noite. Eu sou o Luiz Fernando Funchal, estou atualmente como diretor científico da SBOT Santa Catarina. É um prazer muito grande estar com vocês aqui no mais uma noite de quinta-feira para esse nosso evento super especial, que é falar sobre o médico por trás dos nomes, né? Falar um pouco sobre nomes que são, na verdade, ícones da ortopedia mundial, e nós sempre convidamos alguém que é ícone da ortopedia brasileira, né? Então, nós temos hoje o prazer grande de ter aqui a presença do Dr. Pedro Péricles, que não precisa de apresentações, né? É um ortopedista renomado entre nós, né? Conhecidíssimo aí, e muito já contribuiu pela ortopedia do Brasil, e eu tive o prazer de ser aluno dele, né? Sou egresso da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, né? Do pavilhão Fernandinho Simons, faz muito tempo, né, doutor Pedro? Já estou até com barba branca, né? Eu tingi Mas o é um cabelo para prazer. ter um pouco mais de responsabilidade. Opa, tá. Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês, né? Vários amigos. Então, vou passar a palavra ao nosso presidente, né? No nosso biênio 2021-2022, que é o Dr. Henrique Eisenberg, que vai dar as boas-vindas a todos vocês. Olá, boa noite a todos, boas-vindas. Espero que vocês tenham um ótimo encontro. Agradecer ao Mário Albuquerque, que é o moderador, ao Álvaro Carneiro, à Bruna Buscarino, ao Eduardo Sadal, ao sempre professor De Vicenzi, né? E ao doutor Pedro, aí, que vão abrilhantar a nossa noite. E, para finalizar, só quero deixar um aviso paroquial, que o nosso Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, que agora recebe o nome de Congresso Anual SBOT, será realizado de 24 a 26 de novembro em Florianópolis. Espero contar com todos vocês lá. Esse vai ser um segundo evento de retomada. Nosso primeiro evento foi o Subra no estado e estamos trabalhando aí junto com a diretoria nacional para que todos vocês tenham um ótimo congresso. Um bom evento para vocês aí. Parabéns aí ao Funchal mais uma vez. Então, pessoal, sem mais delongas, né? Eu vou passar a palavra ao Dr. Mário Albuquerque, que vai ser o responsável por coordenar aqui a nossa mesa e a nossa aula com o Dr. Pedro, né? Antes de tudo, vamos tirar uma foto aí para a gente poder, quem quiser, obviamente, abrir a câmera para a gente tirar uma foto de que a gente fazer depois a nossa divulgação da reunião. Aqueles que quiserem, por favor, alguns segundos para todos abrirem as câmeras. Por favor, um segundinho, está todo mundo abrindo. Só um minuto. Então, todo mundo olhar, por favor, na câmera, sorrindo. Muito bem, pessoal. Então, Tomário, seu comando, estaremos aqui para finalizar a reunião. Doutor Pedro, muito obrigado aí pela sua gentileza de poder participar aqui conosco. Vai ser um grande prazer poder escutar mais uma aula do senhor. O prazer é meu. Primeiramente, muito obrigado, doutor Funchal, doutor Henrique, doutor Pedro e todos os colegas debatedores e participantes, e obrigado pela presença de todo mundo que está assistindo. Doutor Pedro, uma honra poder assistir uma aula do senhor, para falar um pouco sobre esse nome, esse ícone que fez esse diagnóstico dessa doença, que é um desafio muito grande para todo mundo, tanto para o pessoal que já está mais tempo na ativa e para a gente que está começando agora. Então, fica à vontade, doutor, para ministrar a sua aula, e a gente vai estar por aqui assistindo. E obrigado de novo aí pela presença. Mário, obrigado.
Obrigado, Funchal. Prazer em revê-lo, de Vicente, Sadal, Bruna e todos que estão participando deste evento. Não tenho mais do que agradecer o carinho que vocês têm dado em toda a nossa convivência. Eu fui incumbido de levantar o histórico, a biografia de James Ewing. Vou abrir a minha apresentação e continuar junto com vocês. Ok? Estão me ouvindo bem? Doutor Pedro, está me ouvindo, mas a apresentação ainda não... Se puder compartilhar a tela, botãozinho verde. Perfeito. E agora? Agora sim. Tela ok? todo mundo... Sim. Ok. Então, podemos continuar. Então, coube a mim levantar a biografia de James Ewing. James Ewing foi um ícone espetacular na oncologia ortopédica. Ele nasceu no Natal de 1866 e faleceu com 77 anos em 1943. Confesso que tive uma certa dificuldade de procurar os dados de James Ewing. De repente, depois, encontrei muita coisa dele. Tem muita coisa a respeito dele e a gente tentou resumir para vocês. Mas este grande mestre, a primeira vez que eu ouvi falar em sarcoma de Ewing, eu estava nos bancos do pavilhão Fernandinho Simes, isso foi em 1977. E quem deu essa aula para mim, e para o meu grupo, começou a frase da seguinte forma: osteosarcoma, morte em 1 ano com qualquer tratamento. Sarcoma de Ewing, morte em 6 meses com qualquer tratamento. Isso me impressionou muito. Naquela época, eu era acadêmico da Faculdade de Medicina, quintoanista. E Ewing, na sua trajetória, tem uma passagem importante, não só isso, mas o reconhecimento dele, esse tumor recebeu o nome dele, porque ele conseguiu diferenciar osteosarcoma do sarcoma de Ewing. Muito bem. Ele tem uma carreira brilhante. Ele foi professor de patologia no Cornell Medical College, e ele era o único professor em período integral durante muito tempo. Outra instituição que ele ocupou e se fez foi no Memorial Hospital de Nova York. E o trabalho dele lá, apesar dele não ter assumido nenhum cargo diretivo, a importância dele, o reconhecimento dele, a autoridade dele, ele praticamente era o diretor do hospital. A pessoa moderada, falava e era ouvido por todos que estavam ao seu redor. De tal forma que esta frase me chamou bastante atenção, em que um dos seus admiradores e historiadores, ele escreveu isso aqui, e esse texto a gente encontrava em vários lugares. E dizia que toda instituição é apenas a sombra que se alonga de algum homem. E ele afirmava que o Dr. Ewing era o Hospital Memorial. Ele nasceu em Pittsburgh, no Natal de 86, era filho de Thomas Ewing, de origem escocesa e irlandesa. O pai dele foi professor durante 36 anos e depois ele fez direito e passou a ser juiz no Tribunal de Apelação até os 69 anos. E ele teve uma educação bastante rígida. James Ewing escreveu referente ao seu pai: se eu tivesse qualquer tendências hereditárias, elas foram intensificadas pelo exemplo de meu pai.
de quem só posso dizer que era um homem de energia incansável, intelecto puro e completamente modesto, tendendo à alta anulação. Uma pessoa bastante modesta. A sua mãe se chamava Julia Hafnau, era de origem alemã, ela foi professora de educação, ela foi uma educadora, ela era bastante rígida e também tinha uma atividade intelectual e religiosa bastante intensa. James Young era uma pessoa sensível, ele tinha uma mente bastante alerta e bastante atento ao seu meio. E era fisicamente ativo e esportista. Aos 12 anos, ele fez uma coleção de borboletas que até hoje está no museu em Pittsburgh. E, aos 14 anos, ele ganhou o primeiro microscópio. Na realidade, dos 12 aos 14 anos, ele ficou acamado. Ele foi acometido de uma osteomielite do fêmur, que deixou-o inválido. E durante esses 2 anos que ele ficou na cama, ele teve a tutoria de um grande mestre, que era um professor de filosofia, chamado Charles Edward Garman, em que ele teve uma influência muito grande desse professor. E as palavras dele, que uma maneira maravilhosa de equilibrar delicadas nuances de significado daquilo que era importante, em frases latinas e gregas, ele fazia essa referência ao grande professor. Aos 16 anos, logo depois dessa enfermidade, ele entrou no Armster College e lá ele já dominava perfeitamente tanto latim quanto grego. E, na influência desse professor, Charles Edward Garman, ele acabou se libertando um pouco do sentimento de inferioridade pela enfermidade que ele teve, porque essa osteomielite perseguiu ele durante a vida toda. Ele usava uma bengala para poder caminhar. Apesar disso, apesar dessa limitação física, ele tinha um interesse muito grande pelos esportes. E um dos esportes que ele praticava e atuava era o tênis e também o boxe. Em 1888, ele foi eleito para o Phi Beta Kappa e ingressa no College of Physicians and Surgeons de Nova York. Ele forma-se na primeira turma da recém-fundida, né, turma da Universidade de Colômbia. E outra frase que me chamou a atenção dele, que ele falou: me deparei com aquela rara personalidade que se chamava Mitchell Pruden, e faz uma referência que deve a ele as principais tendências e concepções que o fez um médico e patologista. E no exemplo deste médico, ele logo perdeu a vaidade que ele tinha e um certo peso de sua própria autoestima. Na sua carreira, ele também estagiou no Clinical Hospital de Roosevelt, e nessa situação ele teve trabalhos em leucocitose lombar e no estudo da pneumonia. E fez o seu primeiro livro, que se chama Clinical Pathology do sangue, of the blood. De 1983 a 1987, ele tem uma dificuldade para continuar na sua coisa que ele mais gostava, que era ser um pesquisador, porque se pagava muito pouco naquela época. Então, ele vai um pouco para a prática privada para poder receber alguma coisa que o sustentasse, e atuava também como tutor em histologia
na Universidade de Colômbia. Depois, de 97 a 98, ele foi instrutor de patologia. Durante a Guerra Hispano-Americana, ele serviu no Exército, ele foi voluntário, e lá ele teve contato e fez um trabalho bastante interessante referente à malária que ele encontrava nos soldados. Em 1899, ele passa a atuar mais efetivamente na patologia e na atuação dele no Cornell University Medical College, em tempo integral. Ele foi o único professor em tempo integral durante muitos anos. E ele tem uma infelicidade muito grande, que com 3 anos de casado, e durante esse período a esposa dele teve um filho, mas na segunda gravidez ela faleceu, e a criança também, de toxemia gravídica. E isso fez com que ele se interessasse no estudo dessa afecção. E praticamente depois do falecimento da esposa, ele se dedicou única e exclusivamente ao trabalho, à pesquisa, à ciência. Em 1902, ele entra para Huntington Fund for Cancer Research e é auxiliado e é patrocinado pela senhora Collars, de Pittsburgh, de Huntington. Em 1910, ele já tinha 50 artigos publicados e trabalhava no laboratório Lomas, fazendo estudos sobre câncer, e tinha um apoio bastante grande deste fundo Huntington. Ele incentiva uma coisa na época, é que, tentando fazer com que a comunidade científica fizesse estudos clínicos em seres humanos, e faz uma proposta para o Hospital de Nova York, e foi muito combatido naquela época, porque era considerada experiência em ânima nobre. E, em decorrência disso, se fez uma comissão de câncer e acabaram suspendendo temporariamente essa ideia dele e sugerindo melhorias de infraestrutura para acomodar esses pacientes que fariam parte desse estudo. E ele continua nessa sua ideia de fazer estudo em humanos. Em 1912, ele consegue receber $100 mil para fazer um hospital especializado em câncer, que naquela época não tinha. E era outra ideia dele, de que se tivesse um hospital apenas concentrado no tratamento de câncer e no preparo de profissionais dedicados a essa especialidade, que ele achava que devia ser uma especialidade a ser criada. Esses $100 mil foi fornecido por James Douglas, que não só os $100 mil, como apoiou ele também durante toda a sua carreira e ajudou a ter a força que ele teve no Memorial Hospital de Nova York. Em 1913, James Douglas também patrocina a ida dele para a Europa, porque, na época, ele vai para lá interessado no estudo do rádio, e ele é financiado pelo James Douglas. E assume o Hospital Memorial de Nova York, também com apoio desse minerador que o acompanhou durante muito tempo. O que interessa bastante para a gente aqui é concentrado no que acontecia naquela época. Nós que já somos de uma era mais antiga, mais idoso, como eu, o professor De Vicenzi, vivemos uma época em que tudo era tumor de células gigantes. Não se diferenciava cisto ósseo simples, defeito fibroso cortical, porque as células gigantes participavam, existe naturalmente em todo o nosso aparelho locomotor, que é uma célula que faz a absorção do osso. E durante muito tempo,
isso perdurou, até que foi havendo, pelo estudo dos patologistas, as diferenciações que hoje nós conhecemos. E, naquela época, o Ewing também era considerado um osteosarcoma. E ele, como patologista, é que fez ao mundo, ele trouxe a descrição, mostrando que estava se tratando de uma nova afecção diferente do osteosarcoma. E por que isso? Porque nós somos ortopedistas, não somos muito afeitos à anatomia patológica, nem à histologia, mas quem faz a área de oncologia acaba se interessando um pouco também. Porque o patologista, ele não dá o diagnóstico apenas pelas características das células que são hipercromadas e formas e tamanhos diferentes. Mas o diagnóstico, muitas vezes, a maior parte das vezes, é feito pelo estroma, por aquilo que aquelas células neoplásicas produzem. Aqui nós estamos vendo um exemplo de um osteosarcoma, em que tem os osteoblastos malignos, né, células semelhantes aos osteoblastos, mas essas células estão formando um tecido osso neoformado. E é desta forma que eles dão o diagnóstico. Então, isso aqui é um osteosarcoma osteoblástico. Osteosarcoma osteoblástico. Mas nós sabemos que também existe outra forma de osteosarcoma. Essas células aqui são pequenas e essas daqui são células grandes, semelhantes ao condroblasto. São células malignas, porque a gente vê que existe um pleomorfismo, uma hipercromasia, mas ela produz tecido ósseo. Então, é um osteosarcoma condroblástico, coisa que muitas vezes a gente tem que falar com os nossos alunos, porque se o patologista dá um diagnóstico de condrosarcoma, vai dificultar o tratamento, vai ser feito um tratamento errôneo. É preciso que ele entre em contato e diga que está se tratando de um paciente da puberdade, a lesão é metafisária, etc. E o patologista experiente vai falar, então isso aqui é um osteosarcoma condroblástico sem necessidade de fazer uma nova biópsia. Mesma coisa, aqui nós vemos células fusiformes, mas no meio dessas células fusiformes, a gente está vendo aqui um pouquinho de formação de tecido ósseo. Se não aparecesse esse tecido ósseo aqui, o patologista daria o diagnóstico de fibrosarcoma. Ou então, no caso do osteosarcoma telangiectásico, em que nós temos essa situação e com muitos vasos. O sarcoma de Ewing, ele viu exatamente que o sarcoma de Ewing, ele não tinha este estroma, nada que caracterizava. Os patologistas que dão aulas para a gente, eles até usam uma expressão que eu não concordo muito, mas eles dizem que a histologia do sarcoma de Ewing é uma histologia monótona. A palavra monótona, para mim, não traduz o que tem isso aqui. Na realidade, é homogênea, né? Isso aqui é um tumor de pequenas células, é homogêneo. Nós vemos aqui células pequenas e redondas e não existe estroma. Esta foi a observação que ele teve. Naquela época, hoje nós temos a imunistoquímica e outros meios para fazer o diagnóstico definitivo do sarcoma de Ewing, mas naquela época ele utilizou situações para tentar ver o que acontecia. E a gente vê, por exemplo, aqui, que também são células deste tumor, que é um sarcoma de Ewing, mas ele viu que ela apresentava um glicogênio positivo. Durante muito tempo, a gente utilizava muito isso para fazer o diagnóstico de Ewing, não existia imunohistoquímica no nosso início de carreira. Também o PAS, ela é PAS positivo, e a outra prova que se fazia para se diferenciar do linfoma era a reação com a verificar se tinha ou não presença de reticulina. Aqui nós temos um sarcoma de Ewing, em que nós só vemos as células,
não existe reticulina no sarcoma de Ewing. Para elucidar, isto aqui é uma lâmina de um linfoma, em que nós vamos as mesmas células pequenas e redondas, mas nós presenciamos aqui uma tela de galinheiro, que é característica do linfoma e ajudava os patologistas a diferenciar do sarcoma de Ewing. Outra observação dele era em relação à imagem, né? O que ele percebia, e a localização. A gente sabe que o osteosarcoma, na grande maioria das vezes, ele é da zona metafisária, onde tem a placa de crescimento, onde a gente encontra células nessa época da puberdade, entre 10 e 15 anos, que estão entrando em reprodução e que uma dessas células de reprodução pode sofrer uma alteração do seu código genético e desenvolver um osteosarcoma. E as metástases mais férteis, no caso do membro inferior, que é a parte distal do fêmur e proximal da tíbia, é a sua mais frequência no membro inferior, e a parte proximal, a metáfise proximal do úmero e a parte a metáfise distal do rádio no membro superior. Outra característica que ele observou, e que aqui a gente vê bastante evidente nessa ressonância, é que o tumor de Ewing tinha uma localização, ele tem uma localização, embora ele tenha uma grande incidência na pelve, no tórax, mas nos ossos do aparelho locomotor, nos ossos membro superior e inferior, geralmente ele é mais diafisário ou metadiafisário. E, mais ainda, ele é um tumor que precocemente extravasa para fora da cortical. Nós estamos vendo aqui, na periferia, o periósteo desta lesão, de um lado e de outro, né? E a gente, se for ver isto aqui circunferencialmente, a gente vê que esta, não sei se o meu mouse está aparecendo, mas que essa porção de massa tumoral extracortical, com esta porção aqui, isto circunferencialmente tem um volume muito maior do que o que está acometendo o osso principal que tem aqui. Nessa tomada axial, nós também estamos vendo a medular do osso em baixo sinal, a cortical do osso, e a gente vê aqui o periósteo externamente e o volume de tumor extracortical. Isto é uma característica radiográfica muito importante que nos ajuda a diagnosticar, que é as células pequenas ultrapassam a cortical, descolam o periósteo muito precocemente. Com isso, Ewing propõe um tratamento diferente para o sarcoma de Ewing. Hoje nós temos um regime de quimioterapia para o osteosarcoma e uma quimioterapia diferente para o sarcoma de Ewing. E permitindo que, se aquilo que eu via em 1977 não é uma realidade hoje, graças a Deus. Essa menina é uma criança, ela foi operada com 3 ou 4 anos, ela tinha um sarcoma de Ewing metadiafisário do úmero, a gente fez uma reconstrução com enxerto e uma placa especial, e nós estamos vendo a menina crescendo aqui, aqui grávida. Eu não tive tempo de achar a foto, mas ela está viva até hoje, né? O Sadal conhece bem essa paciente, não vou falar o nome, porque isso aqui está sendo gravado, mas são coisas que a gente não via, de 6 meses de sobrevida para uma cura bonita como é a dessa menina. Em 1931, Ewing se aposenta do cargo de professor em tempo integral no College Médico, no Cornell Medical College. Ele escreve, em 1919, um livro sobre as doenças neoplásicas, e em 1939 ele se aposenta como professor consultor aos 73 anos. E uma coisa que eu não sabia,
que eu encontrei é o nome de James Ewing. Nós, pelo menos até eu fazer esta pesquisa, eu só conhecia ele como James Ewing, e a maioria das referências biográficas omitem o nome do meio dele. O nome completo dele era James Stephen Ewing. Nasceu em 25 de dezembro, Natal de dezembro de 1866, em Pittsburgh, na Pensilvânia, e faleceu em 16 de maio de 43, em Nova York. Eu agradeço a oportunidade, aprendi muito sobre a vida de Ewing, não só o que ele fez ao longo dessa trajetória, mas a gente sente a transmissão da pessoa humana que ele era. Muito obrigado. Mário Albuquerque. Excelente, doutor Pedro, muito obrigado. Realmente conseguiu muita informação sobre uma pessoa que a gente até então escuta falar muito, né? E principalmente sobre a contribuição dele com tudo que ele contribuiu para o estudo da doença e evolução, mas realmente não conhecia tão a fundo assim e excelente apresentação, doutor, muito obrigado. Então eu vou compartilhar minha tela para a gente começar então a discussão da mesa redonda. Meia hora, né? Tá bom. Só confirmar se estão enxergando. Doutor Pedro tem que terminar o compartilhamento dele, né? Tem que fechar essa outra tela dele aqui de cima. Ok. Isso. Desculpe. Não, que isso. Opa. Todo mundo vendo a tela? Agora sim. Tá bom. Então, agradeço de novo o convite para poder moderar uma mesa redonda sobre esse assunto de tumores ósseos, em especial sarcoma de Ewing. E hoje eu tenho a grande honra de poder moderar com pessoas que me ajudaram tanto no meu aprendizado e me ajudam ainda diariamente. Direto recorro a cada um deles para pegar opinião sobre casos. Então, doutor Álvaro, eu não sei se chegou ainda, mas o doutor Álvaro falou que ia atrasar um pouco. Ele é o médico oncologista ortopédico de Joinville, atua no Hospital Municipal, Hospital Infantil da região. Doutora Bruna Buscarino, minha ex-chefe, médica oncologista ortopédica formada na Santa Casa de São Paulo, na especialização, e hoje ela é professora titular da Universidade Mogi das Cruzes. Doutor Sadal, atual chefe do grupo de oncologia ortopédica da Santa Casa, meu ex-chefe também, uma honra. Doutor Luiz Fernando Vicenzi, dispensa apresentações. Doutor Luiz, muito obrigado pela presença. Doutor Luiz, ele foi presidente da Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica, hoje ele é membro ativo e continua contribuindo muito com todo o seu conhecimento. E o doutor Pedro Prérix, que dispensa também apresentações, e chefe do Serviço de Oncologia Ortopédica do Instituto Dr. Arnaldo de Câncer, lá em São Paulo. Muito obrigado. Então, eu trouxe um caso que a gente acompanhou e trata até hoje no Hospital Infantil, que é o hospital que eu trabalho hoje com o Dr. Mário Corman, e a gente forma um grupo de oncologia ortopédica. Então, deixa eu só tentar minimizar aqui a minha... Opa, só um minutinho. Eu não estou conseguindo ver minha apresentação, agora vai. Então, essa paciente, ela começou o acompanhamento em um hospital na cidade dela. É uma paciente do sexo feminino, na época ela tinha 10 anos de idade e previamente rígida, desconhecia, os familiares não relataram qualquer tipo de doença ou antecedente pessoal prévio. E ela, durante uma atividade na sua rotina normal, ela, durante um movimento brusco, sentiu uma dor muito forte, súbita, na coxa esquerda e uma incapacidade funcional importante.
mas nega qualquer tipo de trauma, e ela é uma paciente muito especial, por vários motivos, mas ela é muito, muito detalhista, ela lembra cada data, cada detalhe, então ela sabe exatamente o dia que aconteceu, como aconteceu, e ela nega qualquer tipo de trauma. E também não apresentava, nunca se queixou de dor, né, nesse membro, previamente ao evento. Então, eu queria pedir essa única radiografia que a gente tem, né, no começo do quadro, e abro aí para discussão. Doutor Pedro, já, então, aproveitando a presença do senhor e conectando já com a aula que o senhor deu, se eu puder escrever um pouco a radiografia e puder dar uma luz aí para a gente. Aqui a gente está vendo uma radiografia de frente do fêmur. Existe um pouquinho de rotação externa do segmento proximal, provavelmente tração da pessoas. Essa radiografia ela foi feita provavelmente com uma tala gessada aqui, né? Existe alguma coisa aqui que isso aqui deve ser algo da imobilização que não foi tirado. Mas é uma radiografia que mostra 2/3 proximal do fêmur com uma anatomia normal. Existe uma penetração bastante adequada, porque a gente consegue diferenciar bem aqui todo o tecido gorduroso, né, da parte superior, e consegue também ver essa delimitação dos planos de gordura entre os feixes musculares. A gente tem aula de Ewing, fica pensando que é um Ewing, mas eu não pensaria um sarcoma, um tumor de Ewing nesse caso, com essa única radiografia. Porque, como a gente afirmou bastante, o tumor de Ewing é um tumor que precocemente dá massa tumoral extracortical. E aqui a gente está vendo uma lesão, que os limites aqui são bastante precisos. Existe provavelmente aqui até um alargamento dessa diápise. A gente vê que ela foi meio que soprada, meio que insuflada aqui dessa lesão. E a primeira coisa que eu pensaria, aqui a gente não falou, não tem a idade, mas a gente vê que é uma menina de crescimento. 10 anos de idade, doutor. 10 anos de idade, né? Para mim, isso aqui, em primeira impressão, é uma lesão pseudotumoral, um cisto ósseo simples, que foi alargando a zona metafisária, que é natural, e afilando a cortical, fraturou. Essa é a minha primeira impressão nessa radiografia só. Não teria mais nada a acrescentar em relação ao diagnóstico e à descrição da imagem. Perfeito, não pensaria doutor. em uma neoplasia. Algum membro da mesa gostaria de acrescentar alguma informação? Doutor Luiz Fernando? Doutor Sadal? Em primeiro lugar, Mário, eu queria agradecer o convite, dizer que eu estou muito satisfeito de estar aqui numa mesa com meu querido amigo Pedro e com o Sadal. Pena que outros nossos amigos da época, como o Hélio Consentino, como o Reinaldo, como o Walter Meori, também poderiam estar conosco. Na época que nós íamos muitos congressos americanos, então eu tenho realmente uma boa lembrança da nossa época. E eu acho que a apresentação do Pedro também foi excelente, falando sobre o Ewing. E pena que ele morreu em 42, que se ele tivesse vivo até hoje, ele estaria impressionado com a evolução que teve o tratamento e o estudo do tumor de Ewing. Eu estou há 53 anos formado, eu passei por isso no início do meu início da medicina, e eu vi que realmente, como disse o Pedro, o Ewing morria em pouco tempo, era amputação. Depois começou a evolução com o Tolengue, a parte dos transplantes ósseos. Depois o nosso querido que fazia as endopróteses, o Fabroni com as endopróteses. Depois começamos as cirurgias conservadoras com transplantes. Depois começamos a parte da quimioterapia, a radioterapia, e depois agora a parte da radioterapia, da ressecção óssea, radioterapia, e voltava o mesmo osso.
hoje com a crioterapia. Então, realmente, a evolução, e hoje agora com parte da imunoterapia e tratamento, está realmente uma coisa assim, evolutiva e que eu acho ainda que vai crescer muito. Mas esse caso específico, eu pensei que os casos iam ser casos de tumor de Ewing, mas esse eu estou vendo que não parece um Ewing, parece realmente algum tipo um cisto que fraturou. Um cisto parece assim uma tumoração cística que teve uma fratura patológica, é o que está aparecendo. Agora continua os estudos, vamos para Isso. tomografia, vamos para ressonância, vamos para biópsia e vamos chegar a uma Então, conclusão. vamos lá. A próxima pergunta que fica, então, qual seria a conduta ideal inicial? Dr. Sadal, se o senhor puder contribuir com o que o senhor acha que daria para fazer assim inicialmente para essa paciente, por gentileza? Voltar um pouquinho. Primeiro também agradecer o convite do Dr. Mário, né, foi estagiário nosso, e parabenizar o Dr. Pedro aí pela apresentação do James Ewing. Acho que foi uma apresentação excelente, é muito bom voltar a ter aula com o senhor aqui nos nossos eventos. Em relação ao caso aqui, Mário, o que eu queria mostrar, para complementar o que o Dr. Pedro falou, que eu acho que foi excelente, são essas imobilizações. Não sei se você consegue ver aqui o desenho que eu estou colocando, que é a imobilização da paciente, né? Uma coisa que eu aprendi muito com o professor Pedro e com o Trélio Consentino, que em várias situações, quando você tem uma fratura patológica, que é o caso, a primeira coisa é essa definição de fratura patológica, né? O trauma ou a energia envolvida não justifica essa fratura. Essa é a primeira coisa que na história a gente já tem que desconfiar que alguma coisa está errada. E aí a segunda coisa que eu aprendi muito é a imobilização nesses casos. Principalmente a imobilização nessa situação acaba não sendo muito efetivo. E às vezes até, não é bem esse caso, às vezes até o fulcro da imobilização acaba terminando dentro da fratura, né? O que acaba mais prejudicando do que ajudando. Se for para imobilizar, então tem que realmente imobilizar de um jeito que seja mais efetivo até lá em cima. E lembrar que muitas vezes esses casos de fratura patológica, às vezes a imobilização ela só está escondendo um tumor que está crescendo dentro da coxa do paciente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as imobilizações. Esse caso, eu concordo também com o doutor Luiz Fernando e com o doutor Pedro, não parece um caso de um sarcoma de Ewing, parece que é o tema da aula de hoje, mas parece mais um tumor, uma lesão pseudotumoral, um cisto ósseo unicameral que acabou fraturando numa paciente adolescente, na região metadiafisário, né? Você vê bem as fitas de crescimento, então essa é a impressão que dá na radiografia. E eu acho, uma vez chegando no serviço, ela imobilizada e a gente tirando uma radiografia bem feita frente e perfil, acho que tem que olhar o perfil ainda, mesmo que tenha assim, uma radiografia bem feita de frente, é bom fazer também uma radiografia bem feita de perfil, né? E a coisa importante também da nossa parte, que a gente não é só radiologista, é colocar a mão no paciente. Porque um cisto ósseo simples, ou um cisto ósseo unicameral, ela tem um determinado comportamento. E quando você coloca a mão no paciente e tem que examinar essa coxa, ela não pode ter outras alterações. Ou seja, se tiver um volume de massa muito grande, que você não vê no raio-x, e do ponto de vista clínico, você observa um tumor muito grande do ponto de vista de palpação, aí o raio-x é uma coisa, mas o exame clínico mostra para um outro caminho. Então, acho que é importante ter essa avaliação clínica pessoal e ir lá avaliar o paciente colocando a mão no paciente. Se confirmar que realmente não tem essa massa extratumoral, extraósseo, palpável na coxa, é um cisto ósseo simples, que a gente tem teve uma fratura no cisto ósseo unicameral, aí eu pensaria agora fazer os outros exames para complementar essa radiografia inicial, tanto laboratorial, que já é tanto para investigar quanto para operatório, como também faria uma radiografia bem feita e os outros exames para complementar e programar, talvez, o tratamento cirúrgico. Perfeito, doutor. Obrigado. Eu vou, então, passar. Na verdade, essa paciente, então, a conduta que foi tomada por causa dela, ela foi submetida a um tratamento cirúrgico, diretamente. Foi realizada uma redução aberta, uma fixação interna com placa e parafusos e, durante a cirurgia, o cirurgião coletou material para mandar para estudo anatopatológico e veio como um diagnóstico de um fibroma mixoide associado a um cisto ósseo aneurismático. Essa paciente realizou um raio-x com 1 mês de pós-operatório. Doutora Bruna, boa noite. Se puder dizer o que você acha
sobre a radiografia, o tratamento cirúrgico e o diagnóstico que veio no anátomo-patológico, e poder contribuir com mais alguma ideia sua também aí, o que pode ser e como está sendo conduzido, e como conduziria. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite aí da SBOT de Santa Catarina e ao Dr. Mário. Obrigada. Dr. Pedro, excelente aula do senhor. Como sempre, estou aprendendo muito aqui e para mim é um grande privilégio estar com dois grandes professores aqui como debatedora. Então, num primeiro momento, apesar de todos nós acharmos aí que parecia ser um caso mais simples de um cisto ósseo, sempre vale a pena a gente complementar, né, com um estadiamento local, né, com ressonância magnética, para ter certeza que aquela lesão tinha apenas um conteúdo líquido, ou para saber se ela tinha algum conteúdo sólido antes de fazer o tratamento, e até, de repente, para fazer a biópsia no melhor local, né? Acabou que o caso foi conduzido com uma biópsia inicialmente, né, sem o estadiamento local, nem para saber se tinha outras lesões à distância, que geralmente a gente faz esse controle com um exame de cintilografia óssea e com tomografia de tórax, quando a gente suspeita de uma lesão maligna. E vieram dois tipos de tumores, né, Mário? Vieram o fibroma condromixoide, que é uma lesão cartilaginosa, né, e o cisto ósseo aneurismático. Essas lesões, o cisto ósseo aneurismático, ele geralmente forma cavidades, é uma lesão expansiva, né, e pode ter uma fratura patológica, como aconteceu nesse caso, e ele geralmente está associado a outras lesões. Pode estar associado ao osteosarcoma, pode estar associado também a outras lesões cartilaginosas. Nesse caso, foi feita a biópsia e foi acreditando que era um tumor benigno, foi feito o tratamento cirúrgico com curetagem do tumor, né, Mário? Foi feita uma curetagem do tumor e aí... E colocação de placa e parafuso. Exato. E a gente pode ver nessa primeira radiografia de acompanhamento que, ao invés de, depois de um mês de pós-operatório, a gente vê uma consolidação da fratura, a gente vê aqui um aumento da lesão aqui nessa parte para a região epifisária, e a gente vê aqui também uma parte de tumor para essa região mais proximal, mais diafisária. Então, o que a gente esperaria aí de um mês de pós-operatório numa fratura de um cisto ósseo simples que estivesse começando a consolidar, seria um calo ósseo abundante, e aqui a gente está vendo que, na verdade, não é isso que está acontecendo e o tumor está desaparecendo. Depois que foi feita a curetagem, Mário, eles escolheram o material para anátomo patológico ou não? Na verdade, o anátomo patológico foi o material colhido durante já o tratamento cirúrgico definitivo, não uma biópsia. Então, durante o tratamento cirúrgico, eles fizeram já a coleta do material e mandaram para o anátomo e já trataram a fratura. Entendi. Eu não achei que a imagem desse pós-operatório imediato está compatível com o resultado do anátomo patológico. Então, desconfiaria que pudesse ser algum outro diagnóstico de uma lesão mais agressiva, como o osteosarcoma, ou sarcoma de Ewing, pela faixa etária da paciente, né? O cisto ósseo aneurismático, ele também pode ter um comportamento bem agressivo, né? Mas é um pouco mais comum aí na faixa etária de pacientes um pouquinho mais velhos, né? Não nessa região diafisária, que é onde pareceu que começou a lesão.
Então, eu complementaria aí com outros exames, desconfiando de que esse tumor não era um cisto ósseo ou uma lesão benigna. Ok, obrigado, Bruna. Alguém... Uma pergunta, Mário. Claro. Você sabe macroscopicamente o que o cirurgião encontrou? Não sei, doutor. Porque eu acho que ele deve ter encontrado uma cavidade vazia, com sangue e líquido próprio de um cisto ósseo simples. Não sei quanto tempo depois ele operou da fratura. Isso, porque na verdade... depois da fratura, esse hematoma, ele está tentando se reorganizar, porque fibroma mixoide, não é condromixoide. Fibroma mixoide é uma coisa, fibroma condomixoide é outra coisa. O condomixoide, como a Bruna apontou, ele tem cartilagem. E nós, apesar da radiografia, que o Sadal comentou muito bem, nós não vimos nenhum sinal de cartilagem lá, nem de foco de calcificação, nem nada. E eu aprendi uma coisa, ou melhor, eu tenho uma filosofia. Patologista, para mim, não dá a última palavra. Não. A gente é formado como se o patologista fosse o dono da verdade. Não. E eu até digo, quando dou aula, patologista, para mim, é um cartorário que reconhece firma. O diagnóstico é clínico, radiológico e anátomo-patológico. Exato. Os três têm que bater. A radiografia dessa imagem aí não tem conteúdo nenhum. Eu precisava dar... Se o cirurgião falar que ele encontrou líquido, um hematoma e a parede do cisto, né? Na parede do cisto, se de repente você manda esse material, nós já vimos muito caso que o patologista deu diagnóstico de tumor de células gigantes. O deficiente lembra muito bem disso. E realmente tem células gigantes, porque com toda essa reabsorção... Mas, enfim, eu questiono, eu gostaria muito mais de ter informação de quem operou, né, para ver o aspecto que o cirurgião teve. Agora, a Bruna apontou muito bem sobre a fixação e o que está acontecendo. Só que o que está acontecendo aqui é movimento. Porque a gente sabe que você precisa, numa fratura de fêmur, no mínimo de 3 corticais, 6 corticais para cima e 6 corticais para baixo. Aqui nós estamos vendo o seguinte, nessa incidência, está pegando uma pontinha de osso aqui, esse parafuso, esse aqui, e esse aqui, e esse aqui, não estão segurando nada, porque essa cortical aqui é muito fina. Essa cortical muito fina aqui, ela não segura nada. Proximalmente, aqui nessa incidência, você tem 3 parafusos, e nessa aqui você tem praticamente 2, porque esse último aqui também está num traço de fratura. Isso aqui tudo é osso que não está segurando nada, e essa criança, ela já tem praticamente, com essa fixação, com qualquer outra, um comprometimento em relação ao crescimento. Tem 10 anos de idade, é do sexo feminino, não vai ter grande problema de encurtamento. Mas eu, na época, hoje nem sei se existe, teria fixado uma placa em lâmina neste ponto aqui, que é onde tem mais massa de osso, né? Que é na epífise. Poderia até colocar mais um parafuso, tentando pegar esse maciço para dar fixação, porque a gente sabe que as nossas placas em lâmina na época, né, deficiência, e uma lâmina correspondia a 4 parafusos, mais uma cortical do lado de cá. E estenderia essa placa até um pouco mais. Então, aqui eu teria fixação. Aqui nós não estamos tendo fixação. Outra coisa, curetando esse material, se o material macroscópico que eu estou tirando de lá for membrana, for sangue de um hematoma, porque isso aqui, na natureza, tenta organizar, eu acho que tinha que colocar enxerto, que não foi colocado. Então, eu não tenho fixação, tenho uma grande perda óssea, em um mês não dá para ver formação de osso. Eu continuo achando que isso é um cisto ósseo simples e que foi mal fixado. Perfeito, doutor. Obrigado, doutor Sadal. O senhor queria falar?
Só para complementar também o que o Dr. Pedro colocou aí, que a Bruna vai falar, assim, acho que tem um problema de fixação aí, além de ter o problema de diagnóstico, né? Acho que a gente tem que rever exatamente o diagnóstico, é o tripé entre o quadro laboratorial clínico e exames complementares, mais a patologia e mais o que nós, do ponto de vista da ortopedia, como estão tratando o paciente, avaliamos. Agora, o problema da fixação aqui, Mário, tem um seguinte: não sei ainda se é só um cistócio simples, cistócio aneurysmático, ou se tem algum componente sólido que a gente não tem a imagem prévia mostrando que tinha componente sólido. Também não sei se nessa curetagem aqui, olhando, Mário, ele foi curetando, eu não sei se curetou o côndilo medial junto com a física, foi todo o material para o patologista, né? Aí vai vir cartilagem junto da curetagem. Então, eu não sei se na empolgação da curetagem foi curetando tudo, tirou física, tirou o côndilo medial, que parece que ali no raio-x sumiu muita coisa do côndilo medial. E aí, se vai esse material e não conversa com o patologista, pode ser que o patologista vê a cartilagem e vê cartilagem misturado com o cisto. E a cartilagem era o côndilo com a física, né? Eu não sei se isso aconteceu. Teria que conversar com eles, ver como é que foi esse processo aqui. Além do que exatamente esse problema de fixação que o Dr. Pedro colocou, que eu ia comentar, a fixação também não ficou muito boa, né? Porque com essa fixação vai acabar soltando e vai acabar tendo todo esse processo aqui que mostra o movimento dessa fixação. Por isso que eu acho que está tendo esse outro problema nessa parte do calo ósseo. Realmente é um caso complicado, difícil, que vai ter que sentar todo mundo, radiologista, patologista, para a gente rever a lâmina, rever o material junto com a equipe de cirurgia para ver o que saiu, qual foi a impressão. Perfeito, doutor. Eu concordo com tudo que vocês colocaram. Na verdade, eu acho que o caso começou já uma falha grande na questão da discussão, né, no tripé, na formação do tripé. Então, eu acho que não houve uma conversa do cirurgião com o patologista. Então, o patologista realmente deu o diagnóstico baseado no que foi mandado para ele, mas a gente não sabe de onde que foi coletado, em que região, o quanto que foi coletado. Então, realmente esse tripé, eu acho que quebrou já logo do começo. Então, aí, a partir daí, a gente sabe que o diagnóstico nunca fica tão preciso, e isso aí, para o paciente, pode gerar algumas complicações futuras. Seguindo aqui os exames, então... Mário, Oi? só uma pergunta. Claro, doutor. Isso aqui é gesso? Oi? Isso aqui é gesso? Eu não estou vendo o que o senhor... O mouse? Não, mas o mouse do senhor não está aparecendo. Tá, nem o meu. mas Não tem gesso. essa radiografia é feita com imobilização gessada? Não, é uma radiografia de má qualidade mesmo, doutor. E foi o que a gente conseguiu, mas ela não estava com a imobilização. Ah, tá. Em abril do mesmo ano, logo depois 3 meses depois da cirurgia, 4 meses depois da cirurgia, o colega solicitou uma cintilografia óssea, mas na verdade a cintilografia óssea não mostrou muita alteração significativa, mostrou um aumento da atividade osteoblástica nas regiões esperadas, né, nas placas de crescimento, e mostrou um sinal de manipulação cirúrgica recente ali no terço distal do fêmur esquerdo. Eu vou seguir um pouco com a evolução do caso. Então, essa paciente continua acompanhando no serviço de origem. Até então, a gente não conhecia o caso dela. Essa é uma radiografia que a gente conseguiu somente em AP, com 6 meses de pós-operatório. Depois eu vou fazer um comparativo, então eu vou passando um pouco mais rápido. Aqui, uma radiografia com 8 meses de pós-operatório, aí um frente e perfil. Aqui a gente já vê que com 9 meses de pós-operatório, ela começou a apresentar mais. Aqui, a princípio, o pessoal interpretou como uma evolução satisfatória, como uma consolidação ali da fratura, porém ela começou a fazer essa deformidade angular, como um recurvato, e em dezembro de 2020, ela apresentou uma piora importante e significativa do crescimento ali da lesão. E essa aqui é uma radiografia com 3 meses de pós-operatório em janeiro de 2021. Então, aqui a gente tem uma evolução radiográfica, e até então era só o acompanhamento estava sendo realizado somente com radiografias mesmo. E essa é uma evolução radiográfica em AP e aqui em perfil. E abro um espaço para discussão também. Dr. Luiz Fernando, se o senhor puder contribuir
com a opinião do senhor, por gentileza, que o senhor observa É uma evolução triste, né? Você olhar isso e ver o que aconteceu, eu imaginava que ia ser ia desmontar isso tudo realmente, mas aconteceu, tem uma evolução muito grande da massa tumoral. E agora tem que fazer novos estudos, né, Mário? Até agora não dá para a gente definir, mas alguma coisa aí está acontecendo e bem agressiva. Exato, doutor, concordo. Doutora Bruna? Realmente, assim, apesar de inicialmente eles acharem que estava consolidando, a gente vê nas radiografias que começou a ter um aumento grande de volume, até o cistoso aneurysmático podia ter esse comportamento mais agressivo, tudo mais vai ter que parar para a gente fazer o estadiamento oncológico desse paciente e investigar melhor antes de tentar fazer uma próxima cirurgia. Perfeito. Doutor Pedro, o senhor, alguma colocação, por gentileza? Você vê que a natureza, ela tentou segurar a evolução disso. A gente já viu uns casos de cistócitos simples ou com componente aneurismático que pode estar acontecendo, que o osso vai sumindo. Sadal lembra muito bem, não foi só um caso, né, que desapareceu o úmero, desapareceu todo, porque, na realidade, para mim, o cistócito simples é uma fístula arteriovenosa. A gente tem documentado vários casos em que a gente fazia muita infiltração, e numa delas, em vez da gente infiltrar o corticoide, nós infiltramos IPAC, e a gente filma o vaso que está nutrindo. E isso aí é um fenômeno que acontece aí em alguns casos de cistose, por isso que você tem essa insuflação. Eu ainda acho que isso aqui é uma patologia benigna, né? A patologia pode ser benigna, mas o caso é maligno do ponto de vista de resultado. Por quê? Porque você continua tendo limites, né? A Bruna apontou muito bem o comportamento do cistócio aneurismático, mas o cistócio simples também faz isso em alguns casos, de sumir. Aquelas formações císticas que fazem o osso fantasma, vai desaparecendo tudo, né? Que é o que está acontecendo aqui. E você veja bem, dentro dessa mesma imagem, a gente não está vendo outro conteúdo. Não vê conteúdo nenhum aqui, né? Isso aqui deve ter muito líquido, muita reabsorção óssea. A natureza tentando formar osso, mas alguma coisa está reabsorvendo osso. O componente vascular aqui está sendo bastante importante. Os exames que precisam fazer aqui, não tem dúvida, se bem que essa placa pode atrapalhar, mas nessa altura dos acontecimentos, mesmo com as reações de artefatos, tem que fazer tomografia, tem que fazer ressonância para ter uma imagem do que tem aí dentro. Até agora a gente não teve isso. Nessa radiografia penúltima aqui, a gente vê os limites, como se a natureza está acontecendo, mas o formato tentando formar um fêmur está aí. É um caso triste. Exato. Doutor Sadal, alguma colocação? Eu concordo com tudo que o doutor... Eu não percebi agora a data da cintilografia, mas a cintilografia já estava dando pista que a lesão estava subindo, né? Então, a cintilografia era de abril de 2020, doutor. Então, se a pessoa teve até assim, feito a cintilografia, você vê que a cintilografia já mostra que a lesão está subindo, a lesão já está subindo, então não sei se na curetagem vamos acreditar que seja um fibromaculomixoide e o cistócio aneurismático associado, aí que a patologia deu isso. Então, na hora de curetar, eu acho que foi jogando o tumor lá para cima. Passa próximo, por favor, Vânia. E você vê na radiografia que até a parte de baixo... na evolução. A parte de baixo aqui da região da física, aqui até que ficou mais ou menos preservado, né? Mas a parte de cima ele piorou muito. Então, eu acho que, não sei se na hora de curetar e como é que foi essa curetagem, deve ter empurrado o tumor lá para cima, então, por isso que isso aqui tudo agora é tumor. E eu concordo também com o doutor Pedro que, assim,
fez a cintilografia, foi metade do caminho. Tem que terminar o caminho inteiro, você já faz todo o exame complementar. Faz a ressonância, faz a avaliação do tórax, faz a avaliação inteira, até da radiografia do fêmur inteiro, porque aqui todas elas estão, se você pegar, estão cortando, tem que já fazer um estudo completo. Uma vez começou a dar errado aqui em julho de 2020, setembro de 2020, já percebi que alguma coisa não está indo bem, tem que começar a fazer todo esse estadiamento. Inclusive, se precisar, pega a biopsia de novo, confirma se tem lesão no local, vê o que é, porque vai ajudar nesse direcionamento, né? Então, já pegando esse gancho que o senhor levantou, o colega do outro serviço, ele resolveu biopsiar. Então, ele fez uma nova biópsia, porém, baseada somente nas radiografias. E a biópsia, ela veio com o resultado de um cisto ósseo aneurismático. Eu coloquei aqui, porém, não Aí apareceu. vem novamente, Marco, a gente sempre discute na nossa opinião. A biópsia, ela não é só colocar a agulha num buraco, né? Ela tem que direcionar de acordo com a imagem que a gente olha, onde teria a chance de ter maior sucesso de coletar material, e principalmente se for material sólido. Porque se ele coletar uma área líquida, de novo, só líquido, vai vir só situações mais. Não estou dizendo que não seja, pode até ser, mas a gente aumenta de novo a chance de tropeçar em algum buraco, né? Exatamente, doutor. E com esse diagnóstico, aí eles fizeram um encaminhamento para o nosso serviço, que é o serviço de referência estadual aqui, e aí essa é a partir do momento da chegada no serviço, então a gente vê que ela já veio realmente com uma limitação funcional muito importante, já assim, ela praticamente acamada, ela não, com muita dor, não levantava, tinha bastante defesa na hora do exame, e eu não estou conseguindo colocar aqui, mas eu queria desenhar, a biópsia foi feita um pouco acima ali da cicatriz onde foi feita a cirurgia. Então, esse é um detalhe importante também, exato. Aí, a partir daí, a gente começou do zero, então a gente solicitou nova radiografia, essa é a radiografia dela na entrada no serviço, não muito diferente da última radiografia que ela tinha feito lá. E aí sim a gente pediu outros exames de imagem para poder fazer uma investigação mais detalhada. Então aqui uns cortes da ressonância, eu vou passar um pouco a imagem e se quiserem fazer a interrupção, fique à vontade. Então aqui um corte coronal, agora um corte sagital. E essa aqui na sequência de T2 e aqui desculpa, aquela com contraste e aqui um axial em T1. A gente percebe realmente que tem um comprometimento do exame por causa do artefato, né, da placa e dos parafusos, mas a gente consegue perceber realmente que tem uma lesão bem extensa e com bastante componente de partes moles, principalmente ali naquela região onde a gente já havia conversado, que o Dr. Sadal levantou, um terço mais proximal ali do fêmur, então provavelmente na curetagem realmente deve ter levado alguma lesão lá para cima. E aí a gente seguiu com a investigação. Na chegada, a tomografia dela de tórax mostrou que tinha alguns pequenos nódulos, porém nódulos bem assim suspeitos, exato. Tem esse nódulo no pulmão direito e no pulmão esquerdo. A tomografia mostra realmente dois diminutos nódulos com densidade de partes moles. Não bateram um martelo, se era sugestivo ou não de implante secundário, porém, frente ao caso, a gente fica realmente bem atento. Foi feita uma nova cintilografia óssea aí, realmente já mostrando o comprometimento bem extenso do fêmur, associado à deformidade apresentada ali pela evolução e pela soltura. Porém, na cintilografia a gente não observou nenhum outro envolvimento em alguma outra região do esqueleto. E aí, como ela já havia sido feita essa biópsia, a gente solicitou, conseguiu o material, o bloco de parafina que foi feito no outro serviço, pedimos uma revisão, e a revisão veio com o resultado de uma proliferação fusocelular de baixo grau, associa cisto ósseo, porém não foi observado mitoses ou necrose na amostra. A gente não ficou muito satisfeito com o diagnóstico de um cisto ósseo aneurismático para indicar um tratamento, então a gente optou por repetir a biópsia.
A gente teve que utilizar a mesma via da biópsia que foi feita no outro serviço. Não necessariamente era a localização ideal, mas após discussão com o radiologista, né, e com o patologista que fez a revisão, a gente buscou realmente um lugar ali onde pudesse oferecer uma amostra mais fidedigna e representativa. E essas são as lâminas, aqui o HE. Então a gente vê realmente que a imagem das lâminas não são compatíveis com a lâmina de um cistossino erismático. Aqui a gente já vê uma lâmina com células pequenas e redondas, e aqui foi praticamente quando fechou o diagnóstico, no estudo com a imunistoquímica e o marcador CD99, a gente fechou o diagnóstico de um sarcoma de Ewing. Então, aqui, resumindo, a gente tem uma paciente com uma radiografia mostrando essa lesão de comportamento altamente agressivo, a ressonância mostrando o envolvimento de partes moles e progredindo ali para o terço proximal do fêmur, alguns nódulos pulmonares e a cintilografia sem envolvimento de outras regiões do esqueleto, e essa biópsia com um diagnóstico sarcoma de Ewing. E aí fica aquela dúvida, qual seria o próximo passo, o ideal para essa paciente que já que já passou por todo esse caminho, e como que seria a condução de cada um de vocês. Eu acho que essa é um caso realmente que fugiu totalmente à regra desde o começo, da maneira como foi acompanhado e a evolução, e em todas as discussões e conversas a gente nunca realmente pensou na hipótese de um sarcoma de Ewing, e pegou a gente de surpresa. Então eu queria saber da opinião dos debatedores, de opinião e sugestão, crítica, e está aberta a discussão, por favor. Mário, Doutor Luiz, doutor Pedro. o diagnóstico de sarcoma de Ewing, porque, primeiro, veja, na primeira anatopatológico da cirurgia, deve ter saído material para chuchu. Sim. Muito material. E em muito material não apareceu nenhuma dessas células. Segundo, o diagnóstico de sarcoma de Ewing, que só foi feito com HE e com PAS, tem imunistoquímica? Tem reticulina, porque isso não pode ser um linfoma? Essa aqui foi a imunistoquímica, doutor Pedro. O marcador ali, o CD99. Eu coloquei duas imagens, mas no laudo ele coloca ali os marcadores que foram utilizados. Então, o CD 34 negativo, CD99 positivo. Esses eram os marcadores que tinham disponíveis ali no serviço aqui, que a gente pediu encaminhou a biópsia para um serviço de referência de oncologia aqui do estado, que é o CEPOM. E aí lá eles fizeram a análise e fecharam o diagnóstico de um sarcoma de Ewing. Primeiro sarcoma de Ewing que eu vejo que não tem tumor extracortical. Um caso totalmente atípico, seja lá qual o diagnóstico que for. Porque a clínica é uma coisa, a radiologia é outra coisa, o anatopatológico é outra coisa, nós temos um monte de anatopatológico, porque não é possível eu ter uma lâmina com tanta célula pequena numa agulha e não ter obtido material na curetagem, pelo amor de Deus. Mas aí a minha dúvida, na verdade, doutor, a gente não sabe como foi a curetagem, como foi feito e quanto que foi enviado. Então, acho que o único dado totalmente inconsistente, que a gente não consegue realmente ter um parâmetro, é da primeira cirurgia, né? Então, a gente tem um diagnóstico de um fibroma mixoide com cistossino erismático secundário, porém, a gente não sabe, primeiro que não sabe realmente se o material foi certo, se teve troca ou não, da onde que foi coletado. Então, tem tanta coisa que faltou explicar, e principalmente depois pela evolução do caso, que aí realmente mostrou que a gente estava à frente de uma lesão totalmente diferente, né? E que não era realmente condizente com aquele diagnóstico inicial. Quero saber se tem vaga no estágio, porque eu vou começar de novo. Ai, meu Deus. Doutor Sadal, doutor Luiz.
Fala, Sadal. Vou complementar o que o Dr. Pedro falou. Realmente as coisas não estão muito que batendo aí nessa história, mas vamos começar a ter fé, vamos acreditar que todas as leis estejam certas, né? Embora se todas estiverem certas, ficam incompatíveis também. Vamos pegar essa última, vamos supor que está tudo certinho, deu sarcoma de Ewing. Se confirmar o sarcoma de Ewing, eu acho que tem que fazer isso que o Dr. Pedro falou. Está mais com cara de linfoma e tem que descartar linfoma com imunistoquímica do que o Ewing, que tem uma evolução mais agressiva. O Ewing e o linfoma menos agressivo. Então, acho que tem que pensar e parar um tempo para tentar descartar. Vamos supor que descartou. Não é linfoma, é realmente sarcoma de Ewing. Se for realmente sarcoma de Ewing e confirmada, a menina, em primeiro lugar, tem sorte de estar 2 anos evoluindo dessa forma e até que não tem tanta manifestação sistêmica. Vamos acreditar que seja Ewing. Se for Ewing mesmo, o clássico é vai para a quimioterapia primeiro, para depois a gente ver como é que vai ficar. E mesmo na quimioterapia, a gente vai observando se é Ewing mesmo, porque teria que ter alguma resposta. Né? E aí depois pensar num planejamento cirúrgico. Então, esse é o comentário que teria de acordo com o que você foi apresentando, né? Sim, doutor. Doutora Bruna, o doutor Luiz, o senhor ia falar? Olha, Mário, você nos surpreendeu. Realmente, hoje estávamos discutindo que era reunião de Ewing, e você estava trazendo um caso de cisto ósseo. E aí Pois é, foi a gente vê quantas surpresas a gente tem ainda, né? E vamos ter muitas ainda pela frente na nossa área de tumores ósseos. Realmente, o problema foi que não foi bem tratado, digamos assim, não foi bem conduzido desde o início. Se o início tivesse sido melhor conduzido, eu acho que nem devia ter feito aquela cirurgia, com aquela placa, devia ter aguardado uma imobilização, era uma fratura patológica, ter feito um bom diagnóstico, para depois orientar um tratamento. Mas agora que está o tumor de Ewing, o primeiro caminho é a quimioterapia. Primeiro a quimioterapia, para poder fazer uma possibilidade cirúrgica depois. A radioterapia, se você fizer uma radioterapia, depois vai operar num ambiente de tecido já meio necrosado, né, pela radioterapia. Então, acho que aí realmente começar com a quimio. Exato, doutor. Doutora Bruna, alguma colocação, algum comentário extra? Eu concordo aí com o doutor Luiz, doutor Pedro e doutor Sadal, que acreditando aí nesse diagnóstico de sarcoma de Ewing, o melhor caminho agora é tentar fazer a quimioterapia. Certo. Então, a gente... Só uma pergunta. Claro. Se fosse um linfoma, como é que seria o tratamento? Eu continuaria discutindo em reuniões... Teria que fazer radioterapia, né? Radioterapia e quimioterapia também, pois é. Então, né? Exato. O linfoma responde à rádio, você não precisa nem operar. Exato. Então, esse caso gerou... Eu voltaria a falar com o patologista, porque daqui eu não consegui ler o que deu a imunistoquímica, né? Mas eu acho que esse material aí, ele é um material anaplásico, que você mostrou, sem sombra de dúvida, mas eu faria uma revisão para estabelecer. Tendo Ewing, tudo bem, não tenho nada a acrescentar. A Bruna, o Paulo Sadal, o Mercedes já questionaram. Mas, já que houve tantos erros, não custa nada. Patologista é Ewing mesmo? Não, isso aqui não tem nada a ver com linfoma e tal. Então vamos seguir o protocolo do Ewing. Mas para a gente também não partir para fazer um esquema para o Ewing e, de repente, é um linfoma. Exato. Não estou questionando, não. Na verdade, estou mostrando a minha ignorância em relação ao relatório, porque eu não li o que deu positivo e deu negativo, mas ver se a pessoa se ela afasta, né? Porque a gente acabou de mostrar como é que se diferencia Ewing de linfoma. Né? É de linfoma, exato. E a imunistoquímica é importante, mas, eventualmente, às vezes, num laboratório, eles não têm todos os reagentes. Isso custa caro, né? Mas eu faria. Eu entraria em contato com o patologista, pedir para ele reconhecer a firma de novo, para ver se ela não é falsa. Isso foi feito e, incansavelmente, eu conversei muito com 3 patologistas diferentes do laboratório e a gente discutiu sobre todas as hipóteses, discutimos mostrando exames, então, e sempre discutindo com os exames de imagem,
E esse caso foi até levado para outras reuniões de outros serviços, de outros estados, pela equipe da oncologia lá do hospital, e realmente fechou como um diagnóstico de um sarcoma de Ewing, e a paciente foi encaminhada para um tratamento, para o protocolo, e começou o protocolo de tratamento quimioterápico. 40 dias depois do início do tratamento, ela voltou no hospital com uma piora importante da dor, uma evolução assim de uma maneira muito rápida da impotência funcional e dor, e com aumento do volume da coxa, e essa é a radiografia dela do dia que ela deu entrada no hospital. Puder fazer, querem fazer algum comentário, e como que prosseguiria frente a esse caso, né? A gente interpretou como, bom, ela mostrou ali na radiografia, no terço proximal, que ela teve uma fratura, sob vigência de químio, a lesão, ela continuou crescendo, e continuou mostrando esse comportamento totalmente agressivo. Então, durante o tratamento sob vigência de químio, quando tem uma fratura, a gente optou por parar e reestudar o caso com prioridade, claro, como fizemos novos exames de imagem, a ressonância magnética, e aí já mostrando a continuidade, né, do crescimento com o envolvimento de partes moles, e esse aspecto que até então totalmente atípico, na minha opinião, e esse aqui alguns cortes axiais que eu selecionei, e aqui alguns cortes sagitais, e queria saber de vocês como é que seria a conduta, e ela, fizemos um novo estadiamento rápido, ela evoluiu com o surgimento de mais 2 nódulos, além dos 2 que ela já tinha, e queria saber de vocês como é que conduziria esse caso frente a essa piora, assim, do cenário, e piora na evolução. Vou voltar na radiografia, mas se quiserem colocar algum outro, que coloque algum outro exame, fica à vontade. Começar com o senhor, doutor Pedro. Bom, em sendo Ewing, eu já devia ter feito a amputação antes da quimioterapia, né? E não sendo Ewing, fez quimioterapia para Ewing, porque em vez de os nódulos pulmonares responderem, eles aumentaram. Então, ela não teve resposta nem lá, nem aqui. Porque um tumor dessa envergadura aí, você não tem como conservar, um sarcoma de Ewing, você não tem como ter uma atitude conservadora nesse membro, né? Você não vai fazer uma ressecção aí, margem de segurança daí no mínimo, desarticulação desse fêmur. Sim. Aí sim, você vai dar quimioterápico para o paciente, e esse quimioterápico vai agir nas outras células. Só que o quimioterápico que você dá é uma dose que ela fica toda aí no tumor, né? Ela sofre uma atração aí e não tem efeito sistêmico praticamente nenhum, porque tem tanto tumor aí, né? Sim. Então, antes da quimioterapia, teria desarticulado isso aí e ponto final. Já resolvi um problema local, tratei da dor dela, faz a quimioterapia muito mais facilmente, né? Além do que, aí você vai ter material à vontade para estudar esse negócio aí, né? Então, nesse atual momento aqui, pegar um momento que a criança tenha condições cirúrgicas, fazer a desarticulação, por essa imagem parece que vai ser inadequada, estudar todo esse material aí, vai confirmar Ewing de novo, aí a droga que você vai dar, ela vai poder ter ação na metástase e poder ter ação sistêmica nessa doença, é uma doença sistêmica. Sim. Porque tudo uma questão de proporção de dose, né? Exato. Se você imagina que isso aí fosse, por exemplo, uma osteomielite, e você dá um antibiótico porque é miligrama por peso corporal, se você não drenar o abscesso, não adianta dar nada, o antibiótico que não vai fazer efeito. Verdade. Então, funcionalmente, esse membro aí, esse resto de membro só está atrapalhando o tratamento e a qualidade de vida dessa criança e da família, do médico, de todo mundo. Chance de cura e qualidade, e concordo com tudo que o senhor falou. Doutora Bruna, algum comentário?
Não, eu concordo com o doutor Pedro, agora ficou um pouco difícil, né, com esse diagnóstico fechado aí de sarcoma de unha e essa piora da lesão, ficou difícil de salvar a perna da paciente, a gente não sabe se vai conseguir salvar a vida dela também, né? Mas concordo com o doutor Pedro. Doutor Sadal? Então, esse caso começou todo atípico, mas agora o tempo foi deixando um caso típico, né? O doutor Pedro que é tumor extracortical, agora tem bastante tumor extracortical, ficou bem típico agora de um sarcoma de Ewing. Eu acho que assim, tem duas coisas. Um era o tempo, né? O tempo foi passando e as chances foram sendo perdidas aí nesse caso aqui, desde o começo. É um bom caso para a gente fazer uma retrospectiva e aprender. Tem várias pessoas aqui para a gente fazer uma autocrítica até de todo o sistema de saúde, para a gente ir aprendendo a melhorar, né? Não tem dúvida, tem que começar com quimioterapia. Aí é uma questão agora de conversar com o paciente e família, falar, olha, temos dois caminhos. Ou amputa de cara, desarticula, começa a quimioterapia, coisa que é muito difícil o paciente aceitar numa primeira abordagem. Às vezes vai para uma primeira sessão de quimioterapia, aí na segunda sessão já começa a aceitar essa possibilidade. Então, agora é uma questão de conversar. Eu acho que eu já vi paciente que vai de um jeito que é já de uma vez desarticular e vai muito bem, ou acaba evoluindo já com uma doença disseminada, e também o contrário, às vezes o paciente que opta por ir fazendo a quimioterapia, e tem alguns casos que acabam respondendo bem, e às vezes a gente até consegue preservar o membro, depende de como vai evoluir, né? Porque se for sarcoma de unha, às vezes ele reduz bastante com o tratamento. Então, eu seria bem cauteloso, conversaria com a família essas duas possibilidades, e, assim, já foram 2 anos e pouco aí passou, né? Eu acho que tem que começar logo a tratar. Exato. Doutor Luiz, acrescentar alguma coisa, doutor? Olha, primeiro eu quero te cumprimentar, Mário, pela apresentação do caso, muito bem feita, muito bem documentada. Obrigado. Realmente está... E foi uma surpresa para todos nós, né? Realmente, um caso que imaginávamos que fosse alguma coisa não tão agressiva, benigna, e acabou nisso aí. Bom, nessa fase agora a gente tem que pensar no seguinte, quer dizer, tem condições de fazer alguma cirurgia conservadora? Dá para congelar, ressecar isso tudo, congelar, ressecar, trazer de volta, uma fíbula vascularizada. Há 20 anos, eu fui chamado no hospital que estás trabalhando agora, no hospital infantil, pelo Dr. Mário Korman, e nós fizemos lá, era um Ewing diafisário, fizemos uma fíbula vascularizada, e vou te contar uma surpresa, que 20 anos depois eu fui fazer um exame na clínica Imagem, e quem me atendeu foi essa menina que nós tínhamos operado, olhou para mim, doutor Luiz, o senhor me operou há 20 anos. Então, realmente, são coisas que passam na nossa vida, na nossa história. Mas aí eu acho que realmente é um caso tem que ser muito bem estudado, porque não vai ser difícil fazer uma ressecção com margem e para pensar numa cirurgia conservadora. Infelizmente, a amputação é uma boa conduta nesse caso aí. Mas, se quiser fazer uma tentativa cirúrgica de manutenção aí da perna... A gente pesou todos os prós e contras das indicações, mas realmente levando em consideração toda a evolução, tudo do que ela passou e desde parte funcional, dolorosa, psicológica e principalmente o risco pela própria doença. Nesse caso, a gente conversou super bem com os pais e principalmente com ela. Ela é uma paciente que, assim, ela tem a pouca idade, mas parece que essas situações ensinam muito e parece que a maturidade vem mais cedo, né? Então, ela realmente foi a primeira a aceitar a indicação da cirurgia, a proposta da cirurgia radical, e realmente nesse caso a gente indicou a desarticulação do quadril. Ela foi a primeira a aceitar, mas os pais também aceitaram, principalmente porque, mesmo tendo 4 pequenos nódulos ali, era o que provavelmente, além de dar melhor qualidade de vida, mas que ia dar mais chances também de cura. Então, ela foi submetida a uma desarticulação do quadril esquerdo. Essa aqui é a imagem da ferida pós-operatória, do imediato. A peça
confirmou com realmente o sarcoma de Ewing, com o estudo imunohistoquímico, que eles fizeram aí a análise da peça toda. Eu tenho as imagens da peça, mas eu achei que ia delongar demais a discussão, mas veio principalmente o que era o mais interessante e a nossa maior preocupação era em relação às margens. As margens vieram livres de neoplasia, e aí ela foi encaminhada para o protocolo de tratamento tanto clínico com quimioterapia, protocolo para o sarcoma de Ewing, e também fizemos uma adjuvância local com a radioterapia. Essa cirurgia foi no ano passado, em maio, e atualmente ela está bem. A gente tem uma ressonância nova mostrando que essa ressonância desse mês, ela provavelmente por causa das sessões de radioterapia, ela evoluiu com aquelas complicações que a gente já conhece relacionadas à radioterapia. Então ela fez uma fístula por causa do tecido fibrótico que ficou. Então, apesar da característica ali assustar, mas ela já foi submetida a um debridamento, e coletamos material, mandamos para anátomo e não tinha lesão, realmente era um tecido de cicatrização fibrótico, e atualmente a gente está programando uma nova abordagem para debridar novamente, claro, sempre todo o auto cirúrgico, mandar material para anátomo e com toda preocupação e cuidado, e planejando uma reconstrução com retalho local. E já foi conversado com o pessoal da microcirurgia, o Dr. Jaime Bertelli, que também trabalha lá no Hospital Infantil. E ela está, a princípio, livre da doença, está super feliz. Domingo passado foi a festa de 14 anos dela, fui convidado, não pude ir, mas ela está super bem e super adaptada com a situação atual, e principalmente com a melhora da qualidade de vida, tanto da dor quanto funcional também, né? Então, eu escolhi esse caso para trazer, e não foi com o objetivo de gerar confusão, mas é realmente mais ilustrativo, porque uma coisa que eu venho aprendendo nessa área é que quanto mais tempo passa, mais a gente se surpreende, né? Às vezes uma coisa tem todos os indicativos de que é uma lesão que a gente, pelo raio-x, é sugestivo, pela ressonância, enfim, mas essa é a importância daquele velho mantra que o Dr. Gerson também sempre fala, que esses tipos de paciente, eles devem ser encaminhados e tratados no serviço de referência desde o começo, né? Porque onde vão ter essas reuniões clínicas multidisciplinares, essa discussão próxima com o patologista, com o radiologista. Então, a gente observa com uma certa frequência, infelizmente, que ainda acontece situações assim, e o colega, numa tentativa de querer ajudar, já vou encaminhar com uma biópsia pronta, mas na verdade é melhor encaminhar sem nada, e aí a gente começa do zero do que tentar fazer um procedimento para ajudar e na verdade acaba mudando o rumo do tratamento. Então, era isso sobre o caso que eu trouxe de sarcoma de Ewing. Eu vou parar o compartilhamento. Se tiverem alguma colocação final, os debatedores. E sobre as metástases pulmonares, aquelas nódulas, como é que Ela evoluíram? evoluiu com uma melhora de 2 nódulos, doutor Luiz, mas tem 2 nódulos pequenos ainda, e por causa deles ela está em tratamento ainda, fazendo alguns ciclos de quimioterapia, mas eles estão estáveis, não apresentou crescimento, mas ela ainda está acompanhando e fazendo tratamento clínico, né, devido a esses nódulos. Tudo bem. Dr. Funchal. Bom, eu acho que a gente só pode dizer que foi meus parabéns, né? Primeiro, pela excelente aula que o doutor Pedro nos deu, né? Eu acho que exatamente cumprindo o desejado, né? Porque a gente gostaria muito mesmo de escutar um pouco sobre o James Ewing e as coisas que a gente muitas vezes não sabe, mas elas existem, sobre essas pessoas espetaculares, né? Que realmente construíram todo esse caminho aí para nós, onde nós estamos agora, né? Então eu acho que você reverenciar o passado
ele é fundamental para você entender o teu presente e, obviamente, prospectar, né, o futuro como cirurgiões como você, né, Mário? Então, veja bem. Exato, Então, essa é a ideia exatamente. Eu só posso agradecer. Eu acho que o teu caso foi espetacular mesmo, né? Você sabe, eu faço joelho, né? Mas eu gosto muito de ortopedia e eu acho que o caso realmente ele foi exatamente aquilo que a gente desejava, né? Nós estamos às 21h05, né? Como é o nosso programado, até para todos aqueles que estiveram presentes aqui. Nós tivemos a presença de 25 pessoas numa aula tão específica, né, doutor Pedro? Isso é a sua fama é que fez a gente ter essa audiência alta aí, né? E a do doutor Luiz de Vicente também. Queria agradecer imensamente a dedicação de vocês, ao horário, né? Mário, parabéns. E Obrigado, desejar a obrigado. todos aí, Sadal, querido aí, que fomos contemporâneos de residência, desejar a todos uma feliz final de noite, né? Um bom final de semana para todos, boas eleições para nós, tá certo? E até daqui 15 dias que nós temos uma próxima reunião científica da SBOT Santa Catarina, ok? Muito obrigado, viu, Mário? Muito obrigado, viu, doutor Pedro? Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite e todos pela presença. Doutor Luiz, Boa doutor noite, obrigada a todos. Pedro, doutora Obrigado. Bruna. Obrigado, Todos muito prazer em obrigado, doutor revê-lo. Funchal, Cíntia, todo mundo. Obrigadão, gente. Boa noite. E Boa noite. bom descanso. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Fechar. Não saímos ainda. Live meeting. Tchau, Pedro. Tchau, um abraço. Fechou.